A fé é o pilar fundamental na vida de todo cristão. É a confiança absoluta em Deus que nos permite enfrentar qualquer desafio com coragem e esperança. Hoje, quero te convidar para uma jornada transformadora na qual exploraremos 10 versículos sobre a fé que tem o poder de revolucionar a sua vida. Esses versículos não são apenas palavras em um livro antigo, mas princípios vivos que podem mudar a forma como você vive e enxerga o mundo. Por meio desses versículos, você encontrará força, consolo e uma conexão renovada com o nosso Senhor. A Bíblia está repleta de ensinamentos que nos ajudam a permanecer firmes na fé, especialmente em tempos de incerteza e desafios. Cada um desses versículos foi escolhido com cuidado para te ajudar a aprofundar seu relacionamento com Deus e fortalecer a sua fé. Quero que, à medida que formos explorando cada versículo, você reflita sobre o seu significado e pense em como pode aplicá-lo no seu dia a dia. Você verá como, pouco a pouco, sua perspectiva irá mudar e sua fé se tornará mais forte. Em um mundo cheio de incertezas, a fé nos oferece uma orientação clara e um refúgio seguro. Ela nos dá forças para continuar quando tudo parece perdido e nos lembra que não estamos sozinhos. Cada versículo que discutiremos é uma ferramenta prática para fortalecer sua fé, oferecendo consolo, direção e uma conexão mais profunda com Deus. Reflita sobre cada um desses versículos e pense em como aplicá-los em sua vida diária. Tenho certeza de que, ao fazer isso, você experimentará uma mudança significativa e renovadora em sua vida espiritual. Além disso, quero aproveitar este momento para te convidar a se inscrever em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Dessa forma, você poderá receber mais conteúdos inspiradores e reflexões bíblicas que te ajudarão a crescer na fé. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. O seu apoio é muito importante para nós e nos motiva a continuar compartilhando a palavra de Deus. Agora, vamos mergulhar nesses versículos poderosos, começando por aqueles que estabelecem a base da nossa fé. Acompanhe-me nessa jornada de descoberta e renovação espiritual, e juntos veremos como esses versículos podem verdadeiramente transformar as nossas vidas. Número 1. A bênção de confiar no Senhor. Jeremias, capítulo 17. Ser abençoado no contexto bíblico vai muito além da prosperidade material. Não se trata apenas de ter riquezas ou posses, mas de viver uma vida plena e em harmonia com Deus. A verdadeira bênção implica em uma paz interior e uma alegria que só podem vir de um relacionamento profundo com o Senhor. Ao confiar em Deus, recebemos o seu favor e suas bênçãos, que são muito mais valiosas do que qualquer riqueza terrena. Por exemplo, a história de Jó nos mostra que, mesmo tendo perdido tudo, sua fé e confiança em Deus o conduziram a uma restauração completa. Ter um relacionamento pessoal com Deus é essencial. Confiar no caráter, no amor e no poder de Deus nos permite viver com a certeza de que Ele está no controle. Quando reconhecemos a soberania divina, entendemos que Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas, mesmo no meio da incerteza. A história de José no Egito é um exemplo claro de como, apesar das adversidades, confiar em Deus pode nos levar a um propósito maior. Pessoalmente, já passei por momentos de incerteza em que confiar em Deus me trouxe paz e direção. Confiar em Deus não é um ato único, mas uma postura constante. Isso deve se refletir em nossas decisões diárias, buscando sempre a direção de Deus em cada situação. A vida de Daniel, que constantemente buscava a Deus em oração e obediência, nos mostra que essa confiança deve ser ativa e contínua. Provérbios nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Na minha vida,
Aprendi a buscar a direção de Deus em decisões importantes, o que me trouxe maior clareza e paz. Confiar em Deus nos proporciona estabilidade e paz em um mundo em constante mudança. É como ter um alicerce firme em meio à tempestade. A parábola da casa edificada sobre a rocha nos ensina que aqueles que constroem sua vida sobre a fé em Deus permanecerão firmes. Ao confiar em Deus, libertamos nosso coração do medo e da ansiedade, sabendo que estamos seguros em seu amor e cuidado. João nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Pessoalmente, confiar no amor de Deus me trouxe paz em momentos difíceis. Há um contraste evidente entre confiar em Deus e confiar nas coisas terrenas. As riquezas materiais e a sabedoria humana são insuficientes. A história do jovem rico, em Marcos, nos lembra que somente a confiança em Deus oferece uma esperança e estabilidade eternas. É importante refletir sobre onde estamos depositando a nossa confiança. Em um momento difícil, reorientar minha confiança para Deus me trouxe paz e força. A confiança em Deus é uma fonte de fortaleza. Ela nos capacita a enfrentar adversidades com fé e a desenvolver resiliência espiritual. A história de Davi e Golias nos mostra o poder de confiar em Deus diante de grandes desafios. Filipenses nos lembra: tudo posso naquele que me fortalece. Compartilhar testemunhos de como a confiança em Deus fortaleceu a minha fé tem sido uma grande fonte de inspiração para outros. Aplicar a confiança em Deus em nossa vida cotidiana é essencial. Meditar nas promessas bíblicas, praticar a gratidão e orar constantemente são exercícios diários que fortalecem a nossa fé. Compartilhar testemunhos de confiança com outros irmãos e cultivar uma comunidade de fé são formas de nos apoiarmos mutuamente em nossa caminhada com Deus. Hebreus nos exorta: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Número 2. Confiança em Deus e sua direção em nossa vida diária. Confiar plenamente em Deus significa entregar nosso coração e nossa vida sem reservas. Isso implica deixar para trás todas as dúvidas e confiar na fidelidade de Deus. Provérbios nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Na minha vida, houve momentos difíceis em que, ao entregar meus medos a Deus, senti uma paz indescritível. A história de Abraão, que confiou em Deus ao estar disposto a sacrificar Isaque, nos mostra o que significa ter uma confiança plena no Senhor. Esse tipo de confiança vai além de entender tudo. Trata-se de crer que Deus está no controle e que seu plano é perfeito. As limitações da prudência humana são evidentes quando reconhecemos nossa falibilidade. Às vezes achamos que conseguimos lidar com tudo sozinhos, mas nossa sabedoria é limitada. Salomão, apesar de ser o homem mais sábio, caiu por depender demais da própria prudência. Provérbios nos adverte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Em contraste, a sabedoria divina é perfeita e sempre confiável. Buscar a direção de Deus, em vez de confiar apenas em nossas capacidades, nos protege de erros e nos conduz pelo caminho certo. A história dos espias em Canaã ilustra como a prudência humana pode falhar e como confiar em Deus é essencial para superar as dificuldades. Incluir Deus em todas as áreas da nossa vida é fundamental. Davi sempre consultava ao Senhor antes de ir para a batalha, mostrando a importância de buscar sua direção em cada decisão. Um relacionamento constante e consciente com Deus se manifesta em nossas ações diárias. Como Colossenses nos exorta: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor.
Na minha vida, percebo como consultar a Deus em decisões importantes, seja no trabalho ou na família, traz clareza e bênçãos. Orar sem cessar, como diz Tessalonicenses, é essencial para manter esse relacionamento vivo. Ao fazer isso, incluímos Deus em nossas alegrias e desafios, permitindo que Ele guie cada passo que damos. Deus promete nos guiar quando confiamos nele. Provérbios nos assegura: o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus endireita as nossas veredas, nos protegendo dos perigos e cumprindo seu propósito em nossa vida. Lembro-me de como, em momentos difíceis, senti sua proteção e direção. A história do êxodo de Israel é um testemunho claro de como Deus guia e protege o seu povo. Pessoas que experimentaram a direção de Deus em suas vidas também nos inspiram a confiar mais nele. Esses testemunhos nos lembram que Deus é fiel e que sua direção é segura e constante. Uma fé ativa e dependente é diferente de uma fé passiva. A fé ativa se demonstra em nossas ações, como a fé de Noé ao construir a arca. Jesus nos convida a nos rendermos a Deus constantemente. Como diz em Mateus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Equilibrar nossas ações com a dependência de Deus é crucial. Na minha vida, aprendi a agir com diligência, mas sempre buscando sua direção. Os 3 jovens hebreus na fornalha ardente nos mostram uma fé ativa e dependente. Práticas diárias como orar e ler a Bíblia nos ajudam a cultivar essa fé, fazendo da dependência em Deus uma parte essencial da nossa vida. Número 3, Salmos 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar o caminho ao Senhor significa confiar completamente nossas vidas a Deus. Não se trata apenas de pedir ajuda nos momentos de necessidade, mas de nos rendermos inteiramente à sua vontade. A palavra entregar, neste contexto, implica confiar a Deus algo valioso e significativo com a certeza de que Ele cuidará disso. É como o agricultor que entrega sua colheita a Deus, confiando que receberá a chuva necessária. Na minha vida houve um momento em que precisei tomar uma decisão crucial, e ao entregá-la a Deus, vi como sua mão guiava cada passo. Essa entrega deve abranger todas as áreas da nossa vida: decisões, direções e planos. Não devemos buscar a Deus apenas em tempos de crise, mas também nas pequenas decisões do dia a dia. Ao fazer isso, reconhecemos que nossas vidas estão sob o seu controle e nos rendemos à sua sabedoria e ao seu plano superior. Lembro-me de um tempo em que, ao entregar meus planos diários a Deus, experimentei paz e direção claras em cada atividade. A história de Moisés é um exemplo perfeito de alguém que confiou plenamente na direção de Deus para libertar os israelitas. A confiança em Deus é ativa e dependente. Não é apenas uma crença passiva, mas uma segurança interior e uma firme convicção na capacidade e fidelidade de Deus. Essa fé é construída através de um relacionamento contínuo com Ele. Como diz o Salmo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Conhecer o caráter, o amor e o poder de Deus nos dá a certeza de que Ele tem um plano perfeito para nós. A fé de Abraão, que confiou no plano de Deus mesmo diante das provações, é um testemunho poderoso dessa confiança ativa. Deus nos promete que agirá quando confiamos nele. Isso significa que Ele intervém ativamente em nossas vidas, mesmo que nem sempre da forma como esperamos. A história de José, que viu a mão de Deus em cada etapa de sua vida, mostra como Deus age segundo sua vontade. Às vezes, sua ação envolve mudanças visíveis nas circunstâncias, mas também pode incluir transformações internas no nosso caráter e espírito. Na minha vida, já vi como Deus tem trabalhado no meu coração, transformando meus medos em confiança. Aplicar essa confiança no dia a dia é fundamental.
Começar cada manhã entregando nossos planos a Deus, praticando a oração contínua e meditando na palavra nos fortalece. Descobri que, ao fazer isso, a ansiedade e as preocupações diminuem, pois entregamos o controle e confiamos em Deus nas situações estressantes. Esse versículo é um lembrete constante para soltar e confiar. Também é crucial discernir a vontade de Deus em nossas decisões, grandes ou pequenas, mantendo o coração aberto para direções inesperadas. Por fim, confiar em Deus tem um impacto profundo na nossa paz interior e segurança espiritual. Alivia o peso de tentar resolver tudo sozinhos e se torna uma âncora emocional nos tempos de incerteza. Filipenses nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Isso nos ajuda a desenvolver uma perspectiva eterna, vendo os problemas sob uma ótica divina e promovendo a paciência e a perseverança nas provações. Viver essa verdade pode inspirar e encorajar outros em sua fé, tornando-se um testemunho vivo de como Deus age quando confiamos nele. Número 4. Isaías 26. A paz perfeita e a confiança em Deus. A paz completa mencionada em Isaías é uma promessa maravilhosa para aqueles que mantêm sua mente centrada em Deus. Essa paz, que excede todo entendimento, nos oferece um estado de calma e contentamento espiritual. Filipenses nos lembra que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Manter nossos pensamentos focados em Deus é fundamental para experimentar essa paz. Lembro-me de quando atravessei um período de grande estresse no trabalho. Concentrar-me na oração e na meditação diária das Escrituras me ajudou a encontrar uma serenidade inesperada em meio ao caos. Para alcançar isso, precisamos de estratégias práticas para manter nossa mente focada em Deus, apesar das distrações do dia a dia. Podemos usar lembretes visuais, estabelecer horários específicos para a oração ou até mesmo participar de uma comunidade de fé para manter esse foco. Pessoalmente, tenho achado útil começar o dia com uma breve meditação em um versículo bíblico e repeti-lo ao longo do dia. Isso me ajuda a manter minha mente em Deus e a lembrar da sua presença constante em minha vida. A confiança em Deus é o fundamento dessa paz. Ao refletirmos sobre a frase "Por que em ti confia?", entendemos que nossa paz vem de uma entrega total à soberania de Deus. O Salmo nos diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Essa confiança age como um antídoto contra a ansiedade e o medo. Em momentos de incerteza, como quando enfrentei uma decisão crucial sobre minha carreira, confiar em Deus me proporcionou uma paz indescritível, sabendo que Ele tinha o controle. Desenvolver uma confiança inabalável em Deus não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo que se fortalece com o tempo e com a experiência. Ao lermos as histórias de figuras bíblicas como Jó ou Daniel, vemos como sua fé inabalável em Deus lhes permitiu superar grandes provações. Na minha própria vida, percebi como a oração constante e a meditação na palavra de Deus têm fortalecido minha confiança, especialmente em tempos difíceis. Deus promete agir quando confiamos nele. Isso não significa que sempre teremos o que desejamos, mas sim que sua intervenção será sempre para o nosso bem. A história de José é um exemplo claro de como Deus age segundo sua vontade, transformando cada circunstância para o bem. Na minha experiência, já vi Deus agir de maneiras inesperadas, às vezes mudando as circunstâncias, outras vezes transformando meu caráter e espírito. Aplicar essa confiança no cotidiano é essencial. Começar cada dia entregando nossos planos a Deus, praticando a oração contínua e meditando na palavra nos ajuda a lidar com a ansiedade e as preocupações.
Usar o versículo de Isaías como lembrete constante para soltar e confiar pode ser muito poderoso em situações estressantes. Ao repetir esse versículo, encontrei uma calma que só pode vir de Deus. Por fim, confiar em Deus tem um impacto profundo na paz interior e na segurança espiritual. Alivia o estresse de ter que resolver tudo por conta própria e nos proporciona uma âncora emocional nos tempos de incerteza. Filipenses nos encoraja a apresentar nossos pedidos a Deus em toda ocasião, com oração e súplica, o que fortalece nossa paz e confiança. Essa perspectiva eterna nos ajuda a ver os problemas com uma visão mais ampla e divina, cultivando paciência e perseverança. Viver essa verdade não apenas transforma nossas vidas, mas também pode inspirar e encorajar outros na fé. Número 5. Salmo 56. Confiança em Deus diante do medo. O Salmo nos lembra que o medo é uma experiência humana comum, algo que até mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, experimentou. Davi reconhece seu medo, mas escolhe conscientemente confiar em Deus em meio a esse medo. Isso nos mostra que confiar em Deus não significa negar os nossos medos, e sim enfrentá-los com uma fé ativa. Na minha própria vida, passei por momentos de grande temor e ansiedade, mas aprendi que ao escolher confiar em Deus, posso encontrar paz e fortaleza. Esse ato de confiar não é uma negação da realidade, mas uma declaração de fé no meio da tempestade. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de esperança e força. Louvar a palavra de Deus é um ato de afirmação do seu poder e da sua verdade. No Salmo, Davi diz: "Em Deus, cuja palavra eu louvo." Isso significa que reconhecer e celebrar as promessas de Deus nos ancora em tempos de incerteza. Lembro-me de como, em momentos de dúvida, louvar e meditar na palavra de Deus me trouxe uma perspectiva renovada e uma paz profunda. As Escrituras estão repletas de promessas que nos lembram de que não estamos sozinhos e de que Deus está sempre conosco. A confiança em Deus é o antídoto para o medo. Quando declaramos nossa confiança em Deus, estamos fazendo um poderoso ato de fé. Davi diz no Salmo: "Em Deus confio, não temerei." Essa confiança se baseia em nossa experiência pessoal e no conhecimento do caráter de Deus. Tenho visto Deus agir na minha vida de formas extraordinárias. Isso fortaleceu minha fé e diminuiu meus medos. Enfrentar situações difíceis e escolher confiar em Deus exige coragem, mas cada vez que fazemos isso, nossa fé se fortalece e o medo se enfraquece. Nossa perspectiva eterna nos ajuda a enfrentar as ameaças terrenas com confiança. Reconhecer o poder limitado do homem diante do poder infinito de Deus nos dá segurança. Davi pergunta: "Que me poderá fazer o homem?" Essa pergunta retórica destaca a proteção e o amor de Deus. Na minha vida, aprendi que confiar na soberania de Deus me liberta da ansiedade e me concede uma paz profunda. Saber que Deus tem o controle sobre todas as circunstâncias nos permite enfrentar os desafios com uma fé inabalável. A transformação do medo por meio da fé é um processo de crescimento espiritual. Enfrentar nossos medos com confiança em Deus nos permite amadurecer e fortalecer nossa fé. A fé atua como um catalisador que transforma situações de temor em oportunidades para testemunhar a fidelidade de Deus. Tenho visto como compartilhar minhas experiências de fé inspirou outras pessoas e fortaleceu ainda mais minha própria confiança em Deus. Aplicar a confiança em Deus no dia a dia é essencial. Podemos praticar exercícios espirituais para fortalecer nossa fé em tempos de paz, como a meditação diária em versículos bíblicos e manter um diário de gratidão. Estratégias como essas nos ajudam a lembrar das promessas de Deus nas situações de estresse. Além disso, a comunidade de fé tem um papel fundamental em nos apoiar diante do medo.
Encontrei grande consolo e força no meu grupo de apoio espiritual, onde oramos juntos e relembramos uns aos outros as promessas de Deus. Número 6, Romanos 15. A esperança, a alegria e a paz por meio da fé em Deus. Deus é a fonte de toda esperança. A esperança cristã não é uma simples expectativa humana, mas uma confiança profunda e duradoura em Deus. Essa esperança se baseia na natureza fiel de Deus e em suas promessas infalíveis. Em Romanos, Paulo se refere a Deus como o Deus da esperança. Isso nos mostra que toda verdadeira esperança vem dele. Lembro-me de quando enfrentei uma situação difícil e parecia não haver saída. Mas ao colocar minha esperança em Deus, encontrei uma paz e uma segurança que transcendem as circunstâncias temporárias. Deus me sustentou naqueles momentos de incerteza e dificuldade. A plenitude da alegria e da paz por meio da fé é um dom maravilhoso de Deus. A alegria cristã é uma alegria profunda e interior, que não depende das circunstâncias externas. Ela nasce do conhecimento de que estamos em um relacionamento correto com Deus. Já experimentei essa alegria em minha vida, mesmo em tempos de perda ou dificuldade. Essa alegria vem acompanhada por uma paz divina, uma tranquilidade e descanso da alma. Essa paz vem da confiança no controle soberano de Deus sobre nossas vidas. Certa vez, enfrentei um evento de vida extremamente estressante, mas ao confiar em Deus, experimentei uma paz que superou todas as minhas preocupações e ansiedades. A fé é o canal por meio do qual recebemos essa alegria e paz. Romanos menciona ao crer, indicando que esses dons são experimentados por meio da fé. Essa fé implica uma confiança contínua e ativa em Deus, que se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Como diz Romanos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Manter essa fé viva e ativa nos permite experimentar a alegria e a paz de Deus em nossa vida diária. A abundância de esperança é possível pelo poder do Espírito Santo. Não se trata de uma esperança básica, mas de uma esperança abundante e transbordante. O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida cheia de esperança, fortalecendo nossa fé e aumentando nossa confiança em Deus. Tenho visto como o Espírito Santo tem fortalecido minha esperança em tempos de desafio, permitindo-me manter uma perspectiva eterna, mesmo em meio às circunstâncias temporais. A transformação integral do crente é outra evidência do poder da esperança, da alegria e da paz em Deus. A fé em Deus transforma nossa perspectiva e atitude, desenvolvendo uma mentalidade centrada nas promessas eternas de Deus. Notei uma mudança significativa na minha maneira de ver e enfrentar a vida, adotando uma postura mais positiva e esperançosa. Essa transformação interna também se manifesta externamente, refletindo-se em nosso comportamento e decisões, impactando positivamente nossos relacionamentos interpessoais e a forma como enfrentamos os desafios. Aplicar Romanos na vida diária é essencial para cultivar um relacionamento profundo com Deus. Desenvolver hábitos de oração, estudo bíblico e meditação nos ajuda a fortalecer esse relacionamento. Descobri que uma rotina de estudo bíblico e oração é muito eficaz para manter minha fé forte. Além disso, fomentar uma comunidade de fé cheia de esperança é vital. Compartilhar testemunhos da fidelidade de Deus e apoiar-se mutuamente em tempos de provação fortalece nossa fé. Meu grupo de apoio espiritual tem sido fundamental em momentos de crise, lembrando-me das promessas de Deus e me sustentando em oração. Número 7. Salmos 28. A confiança em Deus como fonte de fortaleza e alegria. O Salmo nos revela uma verdade poderosa. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Essa declaração nos convida a aprofundar o que significa ter o Senhor
como nossa fonte de fortaleza. A força espiritual que Deus nos concede não serve apenas para enfrentar desafios, mas também para renovar nosso ânimo e determinação a cada dia. Já vivi momentos em que me senti esgotado, sem forças para continuar. Mas ao confiar em Deus, encontrei energia e uma resiliência emocional renovadas. Ele nos dá a capacidade de superar obstáculos diários com uma força que não vem de nós, mas do seu poder. Deus também atua como nosso escudo protetor. Ele nos defende contra ataques espirituais e nos oferece um refúgio seguro em tempos de adversidade. Quando enfrentei uma situação extremamente difícil, encontrar refúgio em Deus me trouxe uma sensação de segurança e proteção. Ele não apenas nos protege fisicamente, mas também nos proporciona segurança emocional em tempos de incerteza. Saber que Deus é nosso escudo nos permite enfrentar as circunstâncias com uma calma que transcende nosso entendimento. Em cada desafio, sua proteção sobre nossa integridade pessoal e nossos valores nos mantém firmes. A confiança do coração em Deus se desenvolve por meio de um relacionamento íntimo com Ele. Esse vínculo se fortalece com experiências pessoais que cultivam nossa fé. Na minha vida, passei por momentos de dúvida e temor, mas ao confiar em Deus, vi essas dúvidas se dissiparem. A confiança em Deus não apenas transforma nosso caráter, mas também nos ajuda a superar os medos. Com o tempo, essa dependência de Deus molda nosso interior, tornando-nos mais pacientes, humildes e resilientes. Quando confiamos em Deus, experimentamos sua ajuda divina de maneiras concretas. Os testemunhos de intervenções divinas em nossas vidas nos lembram da fidelidade de Deus em tempos difíceis. Já vi como sua direção me conduziu a tomar decisões importantes, trazendo clareza e orientação em momentos de confusão. Essa experiência de consolo e paz em meio às provações é um testemunho do seu amor constante e fiel. A alegria é fruto da nossa experiência com Deus. Diferente da felicidade passageira, a alegria que vem de Deus é duradoura e profunda. Aprendi a cultivar uma atitude de gratidão e contentamento, o que teve um impacto positivo na minha saúde mental e emocional. Essa alegria não só melhora nossa vida, mas também se transmite a outros através do nosso testemunho pessoal. Compartilhar essa alegria pode inspirar e encorajar os que estão ao nosso redor, mostrando o poder transformador de Deus. O louvor é a resposta natural ao agir de Deus em nossas vidas. Expressar nossa gratidão por meio da música e do cântico fortalece nossa fé pessoal e também edifica a comunidade de crentes. Participar da adoração coletiva cria um senso de unidade e propósito comum, fortalecendo os laços entre os membros da igreja. Ao louvarmos a Deus publicamente, damos testemunho da sua bondade e fidelidade, inspirando outros a confiar nele. Para aplicar essa confiança em Deus na vida diária, é essencial desenvolver hábitos que fortaleçam nosso relacionamento com Ele. A oração, o estudo bíblico e a meditação são práticas que nos ajudam a permanecer conectados com Deus. Manter uma perspectiva positiva fundamentada na fé nos permite enfrentar os desafios com serenidade e esperança, mesmo em meio às dificuldades. Práticas simples, como manter um diário de gratidão, nos ajudam a cultivar a alegria e a gratidão no cotidiano. Número 8. Naum capítulo 1. A bondade, fortaleza e conhecimento íntimo de Deus. A bondade de Deus é um aspecto fundamental do seu caráter, e é uma verdade que se reflete em toda a criação e em seu trato com a humanidade. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmos. Essa bondade se manifesta em seu amor incondicional, em sua misericórdia abundante e em sua justiça infalível. Quando penso na bondade de Deus, lembro de como ele libertou Israel do Egito, um ato que demonstra seu amor e justiça. Reconhecer essa bondade é crucial para desenvolver uma confiança profunda nele.
Na minha própria vida, houve momentos de dúvida, mas ao focar na bondade de Deus, encontrei forças para seguir adiante, sabendo que seus propósitos para nós são sempre bons. Deus é nossa fortaleza em tempos de angústia. Mais do que força física, a fortaleza de Deus nos oferece suporte emocional, espiritual e mental. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Salmos. Em momentos difíceis, encontrei em Deus um refúgio seguro e uma proteção constante. Lembro-me de uma crise pessoal na qual me senti completamente sobrecarregado. Mas ao buscar refúgio em Deus, encontrei consolo e uma segurança inabalável. Essa fortaleza está sempre disponível para nós, sem restrições nem condições. Nesses momentos inesperados de necessidade, a fortaleza de Deus tem sido uma fonte de consolo e estabilidade, lembrando-me de que nunca estou sozinho. O conhecimento íntimo que Deus tem de nós é profundo e pessoal. Deus conhece nossas necessidades, desejos e lutas internas, mais além do que é visível. Mas o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Coríntios. Esse relacionamento próximo nos convida à confiança e à dependência constante da sua provisão e direção. Na minha vida, a oração e a meditação nas Escrituras têm aprofundado o meu relacionamento com Deus, transformando meu caráter e ajudando-me a vencer dúvidas e temores. Saber que Deus nos vê e nos valoriza reforça nossa autoestima e o senso de valor pessoal, impactando positivamente nossas relações e decisões. Aplicar Naum à vida cotidiana significa buscar refúgio em Deus durante as provações, cultivar um relacionamento baseado na confiança e reconhecer sua bondade em todas as circunstâncias. Aprendi a manter um diário de bênçãos que me ajuda a perceber a bondade de Deus a cada dia, fortalecendo minha fé. A meditação constante nesse versículo tem me dado um lembrete diário da bondade e da proteção de Deus, ajudando-me a manter uma perspectiva positiva. A imutabilidade de Deus nos oferece uma base sólida para a nossa fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus, seu caráter e suas promessas permanecem constantes, diferente da inconstância humana. Essa compreensão me trouxe consolo em meio às mudanças da vida, oferecendo-me uma âncora segura nos tempos de transição. A fidelidade de Deus às suas promessas, como vimos na história de Abraão, é prova de que podemos confiar nele em todas as circunstâncias. Número 9. Salmos 9. Confiança em Deus baseada no conhecimento e na experiência. Conhecer a Deus vai além de saber seu nome, implica compreender seu caráter, seus atributos e sua natureza. Na cultura bíblica, o nome de uma pessoa reflete sua identidade e essência. Assim, conhecer o nome de Deus significa reconhecer seu poder, amor, justiça e fidelidade. Esse conhecimento profundo leva naturalmente à confiança. Quando entendemos quem é Deus, confiar nele se torna uma resposta natural. Lembro-me de uma vez em que enfrentei uma situação difícil e, ao refletir sobre a fidelidade de Deus na minha vida, encontrei uma paz e uma confiança renovadas. Estudar as Escrituras, orar e refletir sobre a natureza de Deus são formas essenciais de desenvolver um conhecimento pessoal e profundo dele. Deus promete nunca desamparar aqueles que o buscam. A palavra desamparar significa abandonar ou deixar em necessidade, mas Deus assegura que nunca fará isso com os seus. Buscar a Deus significa viver em um relacionamento ativo e contínuo com Ele, buscando-o em oração, meditando em sua palavra e obedecendo aos seus mandamentos no nosso dia a dia. Pessoalmente, já experimentei a presença constante de Deus na minha vida. Quando o busquei sinceramente em momentos de incerteza, sua ajuda divina se manifestou de maneiras inesperadas, porém precisas, lembrando-me de sua promessa de nunca me abandonar.
A certeza da presença de Deus em meio às provações nos traz consolo e segurança. Deus está conosco em todos os momentos e sua fidelidade é inabalável. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos, confiar em sua direção e sustentação alivia nossas preocupações, mesmo nos momentos mais difíceis. Lembro-me de quando enfrentei uma decisão importante e, ao confiar na orientação de Deus, experimentei uma paz que excedia todo entendimento. Esse relacionamento íntimo com Deus, baseado no conhecimento do seu caráter, produz uma paz profunda que permanece mesmo diante de circunstâncias instáveis. A reciprocidade em nosso relacionamento com Deus é fundamental. Ao conhecê-lo mais profundamente, respondemos buscando ativamente sua presença e vontade, o que promove nosso crescimento espiritual. Fortalecer a fé por meio das experiências com Deus nos ajuda a desenvolver um caráter mais semelhante ao de Cristo. Vi como confiar em Deus durante desafios pessoais me levou a um crescimento espiritual significativo e a uma transformação no meu caráter. Essa transformação não afeta apenas nossa vida pessoal, mas também nossas relações e comunidade, servindo como testemunho vivo da fidelidade de Deus. Aplicar salmos na vida diária significa aprofundar nosso conhecimento de Deus e cultivar a confiança nele. Praticar a gratidão diária por sua fidelidade e compartilhar testemunhos de sua bondade com outros fortalece nossa fé e a da comunidade. Estabelecer horários regulares de oração e meditação e participar de uma comunidade de fé promove o crescimento espiritual e a confiança em Deus. Enfrentar decisões desafiadoras com oração e entregá-las a Deus em busca de sua sabedoria nos ajuda a encontrar paz e clareza. Identificar áreas de preocupação e confiar na direção de Deus transforma nossa perspectiva, permitindo-nos experimentar a paz que só Ele pode oferecer. A certeza de que Deus nunca nos desamparará, combinada com nosso esforço intencional de buscar sua presença, transforma nossa vida e nos enche de confiança e paz. Número 10. Isaías 12. Eis que Deus é a minha salvação. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Isaías nos lembra que Deus é a nossa salvação, e quando compreendemos isso, nossa confiança nele se fortalece e o medo desaparece. Reconhecer que dependemos totalmente de Deus é o primeiro passo rumo a uma fé genuína. Na Bíblia, a salvação não se refere apenas à redenção espiritual, mas também a livramentos físicos, como o do povo de Israel no Êxodo. Esse evento nos mostra o contraste entre nossa impotência humana e o poder divino. Pessoalmente, já vi a mão de Deus intervir em momentos de dificuldade, e isso me enche de gratidão. A gratidão pela intervenção salvadora de Deus deve ser uma resposta constante em nossas vidas. A confiança inabalável em Deus é essencial para a nossa fé. A fé é o antídoto contra o medo. Em João lemos que o perfeito amor lança fora todo o medo. Quando confiamos na capacidade e disposição de Deus para cuidar de nós, nossa segurança se fortalece. Já experimentei como a confiança em Deus pode libertar do medo. Ao entregar o controle da nossa vida a um Deus todo-poderoso e amoroso, encontramos paz. Lembro-me de uma situação em que, ao confiar em Deus, o medo desapareceu e fui capaz de enfrentar o desafio com serenidade. Deus não é apenas nossa força física, mas também nossa fortaleza espiritual. Neemias declara: a alegria do Senhor é a nossa força. Essa fortaleza multidimensional nos permite enfrentar qualquer adversidade. Além disso, Deus é o nosso cântico, a fonte da nossa alegria e do nosso louvor. Compreender isso faz com que nossa resposta natural seja a adoração.
Lembro-me de momentos de louvor em que a presença de Deus foi tão real que todo o temor desapareceu e fui tomado por uma alegria indescritível. Esse relacionamento com Deus transforma nossa perspectiva de vida, permitindo-nos enxergar além das circunstâncias. O testemunho pessoal da salvação é poderoso. Lembrar como Deus agiu no passado fortalece nossa confiança no presente. Já vivi experiências em que a intervenção divina foi clara e decisiva. Essas memórias não apenas fortalecem a minha fé, mas também me permitem compartilhar com outros como Deus tem sido a minha salvação e fortaleza. O testemunho torna-se, assim, uma ferramenta de evangelização e encorajamento para os que nos cercam. Aplicar a confiança em Deus na vida diária implica desenvolver hábitos espirituais, como a oração, o estudo bíblico e a meditação em suas promessas. Enfrentar os desafios diários a partir da perspectiva da salvação divina muda a forma como lidamos com as dificuldades. Cultivar uma atitude de gratidão e louvor em todas as circunstâncias transforma nossa experiência de vida. Lembro como manter um diário de gratidão tem me ajudado a perceber a mão de Deus em cada situação. Compartilhar nosso testemunho pessoal com outros também é fundamental para animar e fortalecer a fé deles. Por fim, devemos entender que a salvação é um processo na vida do crente. Ela começa com a conversão e aceitação de Cristo, mas não termina aí. A santificação e o crescimento espiritual diários são essenciais para nos conformarmos à imagem de Cristo. Esse processo culmina na glorificação e na vida eterna com Deus. Reconhecer e viver nessas diferentes etapas da salvação nos permite experimentar plenamente a verdade de que Deus é a nossa salvação, em cada aspecto e fase da nossa vida. Em nossa jornada pelo livro de Isaías, descobrimos a profundidade do significado de Deus como nossa salvação, nossa fortaleza e o nosso cântico. Começamos reconhecendo que a salvação de Deus abrange tanto livramentos físicos quanto espirituais, e como nossa total dependência dele fortalece nossa fé e dissipa nossos medos. Exploramos a confiança inabalável que podemos ter em Deus, destacando que nossa fé age como um antídoto contra o medo e que confiar na capacidade e disposição de Deus para cuidar de nós traz segurança e paz para nossas vidas. Além disso, compreendemos que Deus é fonte de uma fortaleza multidimensional e de uma alegria que nos impulsiona a louvá-lo em todas as circunstâncias. Vimos como nosso testemunho pessoal sobre as intervenções salvadoras de Deus não apenas fortalece nossa própria fé, mas também se torna uma ferramenta poderosa para inspirar e encorajar outros. Também discutimos a importância de aplicar de forma prática nossa confiança em Deus no dia a dia, desenvolvendo hábitos espirituais que fortalecem nosso relacionamento com Ele e que nos permitem enfrentar os desafios com uma nova perspectiva. Por fim, refletimos sobre a salvação como um processo contínuo na vida do crente, que começa com a conversão e se estende até a glorificação, destacando como cada etapa contribui para um crescimento espiritual mais profundo e uma experiência mais rica de vida com Deus. Se você chegou até aqui, obrigado por me acompanhar nesta jornada de exploração e descoberta. Se algo do que compartilhamos tocou o seu coração, ou se você deseja compartilhar como essas verdades impactaram a sua vida, não hesite em deixar um comentário. Como você tem experimentado a salvação, a fortaleza e a alegria de Deus na sua vida? Conte-nos a sua história e sigamos encorajando uns aos outros na fé.